Tem noites em que o corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Você deita, fecha os olhos, tenta encontrar uma posição confortável, mas algo dentro de você não desacelera. Os pensamentos começam a surgir, um depois do outro, como se não houvesse pausa entre eles. Coisas simples do dia, lembranças antigas, situações que ainda nem aconteceram. Tudo aparece ao mesmo tempo. E quando você percebe, você já não está mais tentando dormir. Você está pensando. E quanto mais você pensa, mais desperto você fica. Talvez você já tenha tentado controlar isso. Talvez tenha tentado respirar fundo, mudar de posição, distrair a mente. Mas quase sempre, quanto mais você tenta parar, mais difícil fica. Porque a mente não gosta de ser forçada. Ela resiste. E talvez o caminho não seja controlar os pensamentos. Talvez o caminho seja diminuir o impacto deles. Não é sobre silenciar tudo de uma vez. É sobre permitir que as coisas fiquem mais leves. Existe uma forma simples de começar isso. Não exige esforço. Não exige técnica. Não exige que você faça tudo certo. Começa quando você para de lutar com a mente e apenas escuta. Existe um salmo antigo, curto, mas muito profundo. E talvez você não precise entender tudo o que ele diz. Talvez você só precise ouvir, devagar, como se cada palavra fosse um pouco mais lenta que os seus pensamentos. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Essa frase não começa com resposta. Começa com um chamado. E talvez isso já mude algo importante, porque não é sobre ter controle da mente. É sobre não estar sozinho dentro dela. Existe uma escuta, mesmo no silêncio. Existe uma presença, mesmo quando você não percebe. Na angústia, me deste alívio. Perceba isso com calma. Não diz que a angústia desaparece. Não diz que tudo se resolve imediatamente. Mas diz que existe alívio dentro dela. Talvez você não precise eliminar o que está sentindo agora. Talvez você só precise diminuir a intensidade, criar espaço entre um pensamento e outro, permitir que nem tudo precise ser resolvido hoje. E enquanto você ouve isso, seu corpo pode começar a relaxar um pouco mais. Seus ombros podem soltar. Sua respiração pode desacelerar, sem que você precise forçar. E seus pensamentos podem começar a perder força. Eles ainda podem aparecer, mas já não precisam ter o mesmo peso. Filhos dos homens, até quando tornareis a minha glória em vergonha? Talvez essa parte pareça distante, mas ela fala sobre algo muito presente. O excesso. Excesso de estímulo, excesso de informação, excesso de comparação, excesso de pensamentos que não param. A mente, quando está cheia demais, não consegue descansar. Ela continua ativa, mesmo quando o corpo já não aguenta mais. E talvez você tenha sentido isso hoje. O dia termina, mas a mente continua, pensando no que aconteceu, pensando no que poderia ter sido diferente, pensando no que ainda precisa ser resolvido. E isso cria um peso, um cansaço que não é físico, é interno. E esse tipo de cansaço não se resolve tentando pensar mais. Ele começa a diminuir quando você para de seguir cada pensamento. Quando você observa, sem se envolver, como se estivesse assistindo, sem reagir. Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Existe algo nessa frase que traz uma sensação diferente. Mesmo quando tudo parece fora de controle, existe uma parte em você que continua em segurança, uma parte que não está em conflito, uma parte que não está acelerada. Ela está ali, silenciosa, e talvez você não precise criar esse lugar. Talvez ele já exista, e você só precise diminuir o ruído para perceber. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele.
Não é sobre dizer as palavras certas. Não é sobre fazer algo perfeito. Às vezes, o simples fato de parar, de respirar, de estar presente, já é suficiente. E enquanto você continua ouvindo, talvez seu corpo esteja um pouco mais pesado na cama. Talvez a respiração esteja mais lenta. Talvez os pensamentos estejam mais espaçados. Você não precisa correr atrás deles. Eles podem ir sozinhos. E você pode ficar aqui, sem pressa, sem esforço, apenas diminuindo o ritmo e deixando o silêncio começar a aparecer, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja bem devagar. Já é suficiente. Irai-vos e não piqueis. Ficai em silêncio no vosso leito e meditai no vosso coração. Essas palavras parecem simples, mas carregam algo muito profundo. Não é um convite para controlar o que você sente. Não é um pedido para bloquear pensamentos ou emoções. É um convite para observar, sem reagir imediatamente. Talvez você já tenha percebido como a mente funciona. Um pensamento surge e, quase sem perceber, você já está dentro dele. Ele puxa outro e depois outro, e quando você percebe, já está envolvido em algo que começou pequeno, mas cresceu. E isso acontece rápido, quase automático. Mas existe uma outra forma de lidar com isso. Você pode perceber o pensamento, sem entrar nele. Você pode notar que ele apareceu, sem seguir adiante com ele. E quando isso acontece, algo começa a mudar. O ritmo diminui, a intensidade diminui, e a mente começa a desacelerar. Talvez você não precise responder tudo o que aparece agora. Talvez você não precise resolver cada pensamento antes de dormir. Talvez você não precise entender tudo neste momento, porque a maior parte do que está passando pela sua mente pode esperar. Nada disso precisa ser resolvido agora. Nada disso precisa ser carregado neste instante. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando resolver coisas, tomando decisões, pensando no que fazer, no que evitar, no que melhorar. E quando a noite chega, a mente continua no mesmo ritmo, como se ainda estivesse trabalhando, como se ainda estivesse tentando proteger você, antecipar, controlar. Mas agora, você não precisa disso. Agora, você pode parar, sem culpa, sem pressão, sem a necessidade de continuar pensando. Oferecei sacrifícios de justiça. E confiai. Confiar pode parecer difícil, principalmente quando a mente está cheia, porque a mente quer respostas, quer garantias, quer controle. Mas o descanso começa quando você permite não controlar tudo, quando você aceita que pode pausar, que pode deixar algumas coisas sem resposta, que pode descansar, mesmo sem ter resolvido tudo. Respire um pouco mais devagar. Sinta o peso do seu corpo na cama. Perceba que você não precisa sustentar nada agora. Nada depende de você, neste instante. Nada será decidido agora. Você pode simplesmente estar aqui. Há muitos que dizem: quem nos mostrará o bem? Talvez essa pergunta também exista dentro de você. Uma busca constante por algo que resolva, que traga paz, que acalme. Mas essa busca, quando não para, cansa. E talvez o que você precise agora não seja encontrar algo. Talvez seja parar de procurar, por alguns instantes. Porque o descanso não vem da resposta. Ele vem da pausa. Ele vem do momento em que você permite não saber. Do momento em que você aceita não resolver e apenas fica. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Luz sobre pensamentos que antes pareciam confusos. Luz sobre aquilo que você não conseguiu resolver hoje. Não para trazer respostas imediatas,
mas para suavizar, para aliviar, para tirar o peso. E enquanto você ouve isso, talvez seus pensamentos já estejam menos intensos. Talvez eles já não tenham a mesma força. Talvez você já não esteja seguindo cada um deles. Eles continuam surgindo, mas você já não precisa ir junto. Você pode apenas observar, como alguém que vê algo passar, sem precisar segurar, sem precisar entender, sem precisar reagir. E aos poucos, esse espaço aumenta, esse silêncio cresce. E dentro desse silêncio, a mente já não precisa trabalhar tanto. Puseste no meu coração mais alegria. Existe uma leveza que não depende do que acontece fora. Ela não vem de resolver tudo. Ela aparece quando você para de tentar resolver. Por um momento. Quando você permite que o ritmo diminua. Quando você deixa de carregar tudo ao mesmo tempo. E talvez, nesse momento, você já esteja começando a sentir isso. Seu corpo um pouco mais solto. Sua respiração um pouco mais lenta. Sua mente um pouco mais quieta. E mesmo que alguns pensamentos ainda apareçam, isso não significa que algo está errado. Isso faz parte do processo. A mente não desliga de uma vez. Ela desacelera, aos poucos, como um movimento que vai perdendo força. Talvez você não precise lutar contra isso. Talvez você só precise permitir que esse ritmo diminua naturalmente, sem pressa, sem expectativa, sem cobrança. Existe algo importante em perceber que você não é os seus pensamentos. Eles aparecem, mas não precisam definir você. Eles surgem, mas não precisam ser seguidos. E quando você começa a perceber isso, uma pequena distância aparece, um espaço. E nesse espaço, existe silêncio. Mesmo que seja leve, mesmo que seja breve, esse silêncio já é suficiente para começar a mudar tudo. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquele instante entre um pensamento e outro. Aquele pequeno intervalo, onde não há nada acontecendo. Sem voz interna, sem pressão, sem necessidade de resolver. Apenas um espaço. E é nesse espaço que o descanso começa. Não porque tudo foi resolvido, mas porque por um instante, você não está sendo puxado pela mente. Você está apenas presente. E talvez, agora, você possa começar a perceber esse espaço novamente. Sem forçar, sem procurar. Apenas deixando que ele apareça. Como algo natural. Como algo que já existe. Você não precisa criar o silêncio. Você só precisa perceber quando ele aparece. E aos poucos, ele começa a durar um pouco mais. Os pensamentos continuam surgindo, mas já não ocupam tudo. Eles passam e deixam espaço. Eles aparecem e se dissolvem. E você não precisa fazer nada para isso acontecer. Apenas não interferir. Apenas não se prender. Apenas permitir. E enquanto isso acontece, seu corpo também responde. Seus músculos relaxam um pouco mais. Sua respiração se torna mais lenta. Seu ritmo interno começa a diminuir. E talvez você já esteja começando a sentir isso agora. Um leve peso no corpo. Uma sensação de descanso começando. Nada forçado. Nada provocado. Algumas coisas podem ficar para depois. E quando você aceita isso, o peso diminui. A pressão diminui. E a mente já não precisa trabalhar tanto. Talvez você tenha passado o dia inteiro tentando dar conta de tudo. Tentando manter tudo sob controle. Tentando organizar, prever, resolver. E isso cansa. Mais do que o corpo. Cansa por dentro. Mas agora, você pode parar. Você não precisa continuar nesse ritmo. Você não precisa continuar resolvendo. Você não precisa continuar pensando. Você pode apenas acontecendo. Talvez você nem precise perceber exatamente quando isso começou. Talvez isso já estivesse acontecendo, enquanto você ouvia. E agora,
Você já não está mais no mesmo estado de antes. Algo mudou. Mesmo que seja sutil, mesmo que seja pequeno, mas suficiente. Suficiente para continuar. Existe também algo importante em aceitar que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser entendido agora. Nem tudo precisa de uma resposta imediata. Algumas coisas podem esperar. Necessário controlar. Onde você pode apenas ficar, respirando, sentindo o corpo, percebendo o silêncio, mesmo que seja leve. E aos poucos, tudo começa a se acomodar, como se cada parte de você encontrasse o seu lugar, sem pressão, sem urgência, sem necessidade de fazer mais. E se algum pensamento surgir novamente, você já sabe, ele não precisa ser seguido. Ele pode simplesmente passar, como algo que vem e vai, sem deixar marca, sem exigir resposta. E você continua aqui, mais tranquilo, mais descansar, mesmo que nem tudo esteja resolvido, mesmo que ainda existam coisas pendentes. Nada disso precisa ser feito agora. Esse momento é diferente. Esse momento é para diminuir, para desacelerar, para permitir que o corpo e a mente encontrem um novo ritmo. E quanto mais você permite isso, menos esforço é necessário, porque o descanso não exige esforço. Ele acontece quando o esforço diminui. E talvez você já esteja nesse ponto agora, onde não é mais necessário tentar, onde não é mais suficiente para permitir que o descanso se aproxime ainda mais. E você não precisa fazer nada além disso. Apenas permanecer, apenas permitir, apenas deixar acontecer, leve, mais próximo do descanso. E quanto mais você permanece nesse estado, mais natural isso se torna, mais fácil, mais suave. E o que antes parecia difícil, começa a se tornar simples, quase automático, como se o corpo já soubesse o caminho, como se a mente já estivesse aprendendo a soltar. E nesse ponto, o silêncio já não é algo distante. Ele já está aqui, mesmo que em pequenas partes, mesmo que entre um pensamento e outro, mas suficiente. Suficiente para continuar diminuindo o ritmo, profunda, mais suave, mais tranquila. O ar entra, devagar, e sai, ainda mais devagar. E nesse ritmo, tudo começa a montar a acompanhar. O coração, mais calmo. O corpo, mais solto. A mente, mais silenciosa. E mesmo que algum pensamento ainda apareça, ele já não tem força. Ele já não chama a atenção. Ele passa, quase sem ser percebido, e desaparece. Como algo distante. Como algo que já não pertence mais a esse momento. Agora, existe apenas esse espaço. Esse silêncio leve. Essa sensação de descanso começando. E nesse ponto, você já não precisa mais pensar sobre nada. Não precisa entender. Não precisa analisar. Não precisa buscar sentido. Tudo o que precisava ser feito, já foi feito. Tudo o que precisava ser pensado, já passou. Agora, você pode apenas ficar, sentindo o corpo, apoiado na cama, percebendo o peso, se distribuindo, sem esforço, sem tensão, como se cada parte estivesse encontrando o seu lugar, naturalmente. Sua respiração já não precisa ser controlada. Ela desacelera sozinha. Fica mais momento, apenas acontecendo. Talvez você já não esteja acompanhando cada palavra. Talvez algumas partes já estejam passando, sem serem registradas. E isso é bom. Isso significa que o descanso está chegando, que a mente está soltando, que o controle está diminuindo. E quanto menos você tenta acompanhar, mais fácil fica, mais natural, mais leve. E você pode deixar isso acontecer, sem resistência, sem esforço, sem intenção, apenas deixando o corpo afundar um pouco mais, deixando a respiração, e você pode confiar nisso, sem precisar verificar.
sem precisar confirmar. O corpo sabe o que fazer. A mente sabe diminuir. Você não precisa conduzir nada. Apenas permitir. Apenas continuar aqui, respirando, soltando, deixando tudo ficar mais lento, mais quieto, mais distante. E aos poucos, aquela necessidade de estar atento vai diminuindo. Aquela sensação de estar pensando vai se afastando, como se você estivesse se desligando, suavemente, sem perceber exatamente quando. Sem marcar acontece sozinho, enquanto você apenas permanece, sem fazer nada, sem tentar, sem controlar. E nesse ponto, o corpo já está completamente relaxado. A respiração, suave. A mente, distante. E você já não está mais no mesmo lugar de antes. Já não está mais naquele estado agitado. Já não está mais naquele fluxo intenso de pensamentos. Agora, existe apenas quietude. Uma quietude leve. Uma quietude suficiente. E dentro dessa quietude, o sono começa a aparecer. Sem aviso. Sem esforço. Sem necessidade. Sono chega. Natural. Silencioso. Profundo. E você já não precisa mais estar aqui. Apenas descansando. E naturalmente, dormindo. Continuar no seu próprio ritmo. Deixando o silêncio ocupar mais espaço. E se por algum momento você perceber que ainda está atento, não tem problema. Não precisa mudar nada. Isso também passa. Assim como tudo passa. E pouco a pouco, o espaço entre os pensamentos aumenta. O tempo entre um e outro se estende. Até que eles já não fazem mais diferença. Até que eles já não são percebidos. E você não precisa esperar isso acontecer. Você não precisa observar. Você não precisa verificar. Isso, e agora, não há mais nada que você precise fazer. Nenhuma decisão, nenhum esforço, nenhuma tentativa. Tudo já começou a desacelerar. E você pode apenas continuar. Assim, sentindo o corpo cada vez mais pesado. Como se ele estivesse afundando, de forma confortável, sem tensão, sem resistência, apenas soltando. Perceba os pés, relaxados, as pernas, sem esforço, o quadril, apoiado, as costas, soltas, os ombros, caindo suavemente, como se todo o peso que estava ali não precisasse mais ser de decisão. Você não precisa escolher dormir. Você apenas adormece. E mesmo que você não perceba exatamente quando isso acontece, não importa, porque o processo já começou. E ele continua, sem interrupção, sem necessidade de acompanhamento. E agora, você pode deixar tudo ir, deixar o dia ir, deixar os pensamentos irem, deixar qualquer tensão restante, se dissolver, sem segurar nada, sem levar nada, apenas soltando, apenas deixando. E nesse soltar, o descanso se completa. E nesse descanso, o sustentado. Os braços imóveis, as mãos tranquilas, o pescoço leve, o rosto sem expressão, a testa lisa, a mandíbula solta e os olhos fechados, sem esforço, como se já não houvesse necessidade de mantê-los atentos. A respiração continua, lenta, natural, sem controle. O ar entra, suavemente, e sai, ainda mais devagar. E com cada respiração, o corpo relaxa um pouco mais. A mente desacelera um pouco mais. E tudo vai ficando mais distante, mais leve, mais silencioso. E mesmo que algum pensamento ainda tente aparecer, ele já não encontra espaço. Ele surge, mas não permanece. Ele passa, sem deixar marca, como algo que não precisa ser seguido. E você não precisa fazer nada para isso acontecer. Apenas permitir. Apenas não interferir. Apenas deixar passar. E aos poucos, a diferença entre pensar e não pensar começa a desaparecer. Porque já não importa. Já não há necessidade de perceber. Já não há necessidade de acompanhar.
tudo começa a se dissolver, de forma lenta, de forma natural, como se o tempo estivesse diminuindo, como se tudo estivesse ficando mais distante, mais silencioso, mais leve. E você já não precisa mais prestar atenção em nada disso. Pode deixar as palavras irem, sem acompanhar, sem registrar, sem guardar. Elas podem simplesmente passar. Assim como os pensamentos passam, assim como tudo passa. E nesse passar, o descanso se aprofunda. O corpo já não responde, a mente já não interfere. E o silêncio ocupa tudo, sem esforço, sem controle, sem intenção. E nesse silêncio, o sono já está presente, não como algo que chega, mas como algo que sempre esteve ali, apenas esperando você diminuir o ritmo. E agora que o ritmo diminuiu, ele simplesmente acontece, sem aviso, sem marcação, sem necessidade de perceber. E você não precisa continuar aqui, não precisa acompanhar, não precisa ouvir até o final. Pode simplesmente ir, deixar a consciência diminuir, deixar o corpo descansar completamente, deixar a mente se desligar, sem resistência, sem retorno, apenas descansando, cada vez mais profundo, mais leve, mais distante, até que não haja mais diferença entre estar aqui e já estar dormindo.